Ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu todas as tentações por nós, em nosso lugar. Agora veja bem, esse é o plano. Agora é preciso que haja um convencimento dos homens a esse respeito. Porque os homens vão achar isso uma loucura, vão achar absurdo. Então aí que entra o papel do Espírito Santo, que é o de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. De revelar ao homem essa salvação através de Jesus Cristo. Então o Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo é quem convence o homem disso, é quem revela ao homem isso, para que ele possa ser salvo. Glória a Deus, aleluia. O segundo objetivo então é manifestar o Emanuel, Isaías 7,14, 9 e 6, para que no Novo Testamento exercesse plenamente os três ministérios do Testamento Antigo: profeta, sacerdote e rei. Então o outro objetivo era manifestar então o Emanuel. O Emanuel quer dizer o quê? Deus conosco. Então o objetivo de manifestar Deus morando conosco, estando entre nós, vivendo entre nós. Imagine, aquele que criou todas as coisas, aquele a quem tudo pertence, morando como homem na terra, vivendo no meio dos homens. João olha para isso e parece que ele ficou assim, estarrecido. Ele disse: eu toquei, eu encostei nele, na palavra da vida. Eu andei com ele, comi junto com ele, conversei com ele, eu estava aqui pertinho. Que coisa maravilhosíssima, que coisa tremenda. Eu toquei na palavra da vida, no próprio Deus. Ele achou isso maravilhoso, incrível. É coisa maravilhosa isso que Deus fez, de estar morando, andando no meio dos homens. O Criador vivendo como criatura. É maravilhoso. Tinha como objetivo também fazer com que Jesus exercesse os três ministérios que foram dados ao homem exercer na parte o quê? Espiritual do homem na terra, na parte de contato do homem com Deus aqui na terra. Então vinha aí o ofício de sacerdote, que era a função de oferecer sacrifício a Deus. Era a função de interceder junto a Deus pelo homem. Era a função de se santificar para estar na presença de Deus, oferecendo um sacrifício em favor dos homens, para que os homens fossem perdoados. E Jesus exerceu essa função. Era também a função de profeta, de falar das coisas futuras, de falar a respeito da morte, da sua crucificação, morte, ascensão, da glorificação, do futuro glorioso com Deus e também da condenação do pecado. Então Jesus, como profeta de Deus, veio fazer isso. Trouxe a mensagem de Deus aos homens, a mensagem de salvação desse homem, a mensagem do reino de Deus que era oferecida aos homens, desde que se arrependessem dos seus pecados. Também a outra função que Jesus exerceu como rei, a função do rei era unir o povo em torno de um objetivo de ser obediente a Deus. Unir o povo como uma nação só, mas sempre obedecendo à autoridade máxima de Deus. E Jesus exerceu esse ministério. Ele reuniu todos os homens que ele pôde fazer e continua tentando fazer através da pregação do Evangelho, do seu corpo aqui na terra hoje, que é a igreja. Continua chamando os homens a pertencerem a um reino só, o reino de Deus sobre a terra, debaixo da autoridade de Deus. Porque o governo de Deus é teocrático. O governo de Deus não é democrático. Deus não quer que homem governe. O governo de Deus não é comunismo, onde uma minoria fica rica e o resto pobre. E outros governos que existem por aí. O governo de Deus é teocrático, é governo de Deus sobre o homem. Ele é que deve governar. E o terceiro objetivo aí, revelar no Calvário a expressão maior do amor de Deus. João 3,16. Então o outro objetivo era revelar o amor de Deus. Quem poderia ser capaz
de dar a vida por pecadores. Talvez uma mãe que ama muito o filho fosse capaz de dar a vida pelo filho. Mas quem daria a vida por um monte de pecadores terríveis que cada dia acordam já pensando em pecar? Somente Deus poderia fazer isso. O Senhor Jesus, por conseguinte, fez-se Filho do homem, a fim de que viéssemos a ser filhos de Deus. João 1,12. Em sua humilhação, exaltou-nos, em sua morte, reviveu-nos, e em sua ressurreição, partilhou-nos sua glória e eternidade. Glória a Deus. Na nossa parte 2, aí nós temos o Cristo humilhado e ferido de Deus. Então nós temos aí como assunto principal: a morte de Cristo não foi entendida nem pelos judeus e nem pelos gregos. Afinal, por que um homem teve de morrer para que os demais pudessem vir a ser salvos? É uma lógica humanamente desconhecida. A morte de Cristo não foi entendida nem pelos judeus nem pelos gregos. Aqueles consideravam-na escândalo. Então quem considerava a morte de Cristo um escândalo? Os judeus. Achavam aquilo um absurdo. Como é que Deus vai morrer? Estes, loucura. 1 Coríntios 1,23. Estes quem? Os gregos. Achavam aquilo uma loucura. Não tinha lógica humana. Eles só acreditavam naquilo que pudessem explicar. Como é que eles iam explicar? De repente, não, Deus, que é espírito, de repente é homem, e vem e morre na cruz. Deus não pode morrer. Então não existia ali uma explicação lógica. Então, se os primeiros buscavam compreendê-la através de uma interpretação equivocada da lei e dos profetas, os segundos esforçavam-se por tudo discernir à luz natural da razão. Então, enquanto os judeus procuravam buscar na letra uma solução para esse problema, os gregos procuravam na sabedoria humana explicar isso. Então nem os judeus conseguiram e nem os gregos. Eles não poderiam, pela razão humana, pelo pensamento humano, pelo discernimento humano, pela inteligência humana, pela interpretação humana das Escrituras, nunca poderiam conhecer Jesus como Senhor e Salvador. E foi o que aconteceu. Aqueles que buscaram a solução, aqueles que buscaram o conhecimento de Jesus Cristo como Filho de Deus, através da sabedoria, da inteligência humana, não conseguiram e perderam a salvação, perderam a oportunidade de ouro que eles tiveram. O próprio Deus estava entre eles e eles não conheceram, não reconheceram, porque não tinham a fé, não acreditaram sem ver, não tiveram a fé suficiente, apesar dele estar ali no meio deles. Em sua incredulidade, ambos os povos então jamais vieram aceitar as proposituras do plano da salvação. Afinal, por que um homem teve de morrer para que os demais pudessem vir a ser salvos? É uma lógica humanamente desconhecida. Todavia, tanto os judeus quanto os gentios, ao receberem a Jesus pela fé, passam a entender perfeitamente as implicações temporais e eternas da morte e ressurreição de nosso Senhor. 1 Coríntios 1,24. Então é um fato interessante aí. Os homens não conseguem compreender, buscando através da sua própria sabedoria, inteligência, seu raciocínio. Mas a partir do momento que eles ouvem a palavra de Deus e se arrependem então de seus pecados, eles podem agora ter uma revelação do Evangelho da salvação. E eles agora compreendem imediatamente o plano de salvação de Deus. Compreendem realmente por que Deus fez isso. Já não é uma coisa absurda mais. Não é uma coisa mais sem lógica. Eles passam agora a pertencer ao corpo de Cristo. Eles são salvos. Aqueles que antes eram ignorantes a respeito da salvação, agora recebem a revelação dessa salvação pelo Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo vem morar dentro de cada um desses que se convertem a Jesus. Na parte 3 nós temos aí, tópico 1, ressurreição. Tópico 2, ascensão aos céus. Tópico 3, a segunda vinda. Então, tópico 3, o Cristo glorificado. A glorificação de Cristo abrange os seguintes eventos: ressurreição, ascensão aos céus, segunda vinda e triunfo sobre as forças do mal. Então, quando nós falamos assim, a glorificação de Cristo,
Nós não estamos falando aí de uma coisa só, ou de duas coisas, ou de três. Mas olha só, quando nós falamos assim, a glorificação de Cristo, nós estamos nos referindo a várias coisas, a vários episódios, vários acontecimentos. Veja bem, primeiro aí nós podemos ver que é uma ressurreição, depois uma ascensão aos céus, ele sobe aos céus, depois de ressuscitar dentre os mortos. Depois ele vem buscar a igreja e depois existe o triunfo final, onde nós estaremos para sempre com o Senhor e Satanás e seus seguidores todos lançados no lago de fogo e enxofre, vencidos para sempre. Aí vem a nova Jerusalém, novos céus, nova terra, e estaremos para sempre com o Senhor. Vamos ver então esses pontos mais detalhadamente. Então, dentro aí da terceira parte, o Cristo glorificado, primeiro nós vamos ver então a ressurreição. Afirmou Paulo que sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã. 1 Coríntios 15, 14, 17. Em toda essa passagem, o apóstolo mostra com abundantes provas ter sido a ressurreição do Senhor um fato histórico e não uma mitologia criada pelos discípulos. Veja bem, Paulo está afirmando que se uma pessoa não acredita que Jesus ressuscitou, ele possa ser salvo. Essa pessoa não tem jeito de ser salvo, porque ele não acredita na doutrina básica. Ele não tem fé numa coisa básica para ser salvo. Paulo até chega a dizer em Romanos 10, né? Se com a tua boca confessares ao Senhor e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ele coloca até como uma condição para a salvação o crer, além do confessar, se arrepender, o crer na morte e ressurreição de Jesus. Porque para crer na ressurreição é preciso crer na morte vicária, na morte na cruz em nosso lugar. Então, Paulo chega até a colocar como uma coisa condicional para que o ser humano possa atingir a salvação, possa estar pronto para o arrebatamento. Então, aquele que não acredita na ressurreição também não será salvo. E Paulo procura provar isso, e ele até cita que, olha, mais de 500 irmãos. Olha, Pedro viu, João viu, Maria Madalena viu, ele apareceu aos discípulos, depois ele apareceu a mais de 500 irmãos. Existem muitas provas. E essas provas são irrefutáveis porque eram pessoas dignas, pessoas que tinham bom testemunho, tanto da igreja como os que estavam fora da igreja. Eram pessoas honestas, eram pessoas cristãs que nasceram de novo, se arrependeram dos seus pecados. Não era qualquer pessoa que dava testemunho, não. Eram pessoas que foram realmente mudadas, transformadas pelo poder de Deus. Pessoas que tinham bom testemunho. Então eram ótimas testemunhas. Comprovadas testemunhas, idôneas testemunhas. Todos eles. E Paulo chega a dizer, olha, muitas dessas estão vivas ainda e podem comprovar isso. Então era um fato histórico. Porque aconteceu, foi visto por muitos e tinha como ser comprovado, estava também escrito, documentado. Então é um fato histórico. E foi como Cristo ressurreto que Jesus apresentou-se a João na ilha de Patmos. Não temas, eu sou o primeiro e o último e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Então Jesus disse bem claro, olha, eu estive morto, mas agora estou vivo. Sou eu mesmo, eu sou o primeiro e o último. Então ele é o primeiro Adão, também o último Adão. Através de Adão foi gerada toda uma descendência que nasceu com a semente do pecado devido à desobediência de Adão. Agora o último Adão é Cristo, e todos que nascem de Cristo é uma nova geração. São aqueles que nasceram de novo, agora com a semente de Deus, da palavra de Deus, agora com a presença do Espírito Santo neles, e não mais uma semente maligna. Então é um novo povo, agora o corpo de Cristo, a igreja. Agora veja bem, existe um corpo de homem lá no céu, glorificado. Jesus, ele ressuscitou física e corporalmente. Então isso é importante
cada um saber